Olá! A minha entrevistada de hoje é uma das criadoras mais respeitadas e também mais queridas do Brasil. Chargista, caricaturista, desenhista, artista. A gente pode se perder nos istas, mas quando eu penso nela, eu sempre penso numa pessoa, como eu falei agora há pouco, querida. E a gente nunca conversou com calma. Ela nem lembrava que me conhecia de um evento, eu lembrei a ela agora há pouco. Hoje é a primeira vez que eu vou realmente ter o prazer de bater papo com a Laerte. Tudo bom, Guilherme? Como tá? Tudo bem? Você estava sem barba naquela época. É bem verdade, eu demorei a deixar a barba crescer. Foi muito minoxidil para a barba crescer. Mas eu me atrapalho com fisionomias. É? É, com- não é muito, não sou muito preciosa assim em lembrar, dá uma circunstância. Você sabe que eu quando penso assim, lembro, seja porque estou vendo algum desenho seu ou por alguém falou, eu sempre lembro você sorrindo. Você não está sempre sorrindo, mas a imagem que ficou na minha cabeça é da Laerte sempre com um sorriso no rosto, e um rosto amigável, assim, afeito ao outro. É tique nervoso. É tique nervoso? Vamos perguntar então sobre os tiques nervosos de Laerte. O Papo Amado é um oferecimento da Bipar e da BR Partners. Se você não está inscrito no Amado Mundo, se inscreve. Se você já está, ativa as notificações. Lembra que você pode assistir ao Papo Amado em diferentes plataformas, bem como tudo do Amado Mundo. Laerte, quem foi a pequena Laerte? Quem era essa criança? Você começou a desenhar cedo? Eu comecei, acho que como toda criança começou. Meus irmãos e irmãs desenhavam também em criança. Eu não sei, teve uma hora na minha vida em que desenho começou a se tornar uma coisa mais significativa, uma coisa mais pessoal, mais importante pessoalmente, né? E daí eu fiz daquilo um instrumento do meu prazer. Já criança, você passava bom tempo desenhando por prazer, assim? Ou não? Porque era uma expressão, aí eu não sei direito explicar por que que crianças, em algum momento da vida, fazem de algum meio de expressão uma coisa preferencial. Assim, que elas se dão melhor por aí. Pode ser música, pode ser esportes, pode ser oratória. E o teu era desenho. Pode ser, o meu era desenho, eu gostava de desenhar, mas eu não entendi isso como profissão, senão muito depois, muito depois. E o que você desenhava, criança? Tudo que me apetecia, assim, eu copiava personagens, eu inventava situações, eu não sei dizer assim, minha mãe guardou bastante desenho daquela época e ali tem de tudo, tem bichos dirigindo automóveis, tem super-heróis, tem não sei o quê. Eu lia muito gibi também, então via muito desenho animado, então os meus desenhos eram povoados por essas presenças também, né? E o primeiro personagem que você criou foi quando? Eu não sei se eu criei já personagens, eu tenho. Não, conheço. Piratas do Tietê, o Overman são personagens, tudo é É, personagem. meio que me vi forçada a criar personagens quando desenho e desenho de humor passou a ser uma profissão para mim. Aí eu comecei a pensar em o que publicar. E a alternativa de fazer uma tira diária para jornais era uma alternativa formalmente já reconhecida e empregada nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E ela envolve necessariamente criar personagens. Eu sempre tentei pensar em personagens e uma das conjunturas de personagens que eu mais me sentia à vontade era a ideia de um condomínio, que tinha um síndico e um zelador como eixos principais e uma fauna de moradores assim que era variável e tudo. E foi com essa tira que eu comecei a fazer tiras em 81, 80. Porque o Ziraldo tinha entrado na Funarte e abriu
as portas da Funarte para agenciar tiras de desenhos, né? Tiras de humor, tiras de quadrinhos. E aí nós que estávamos ali, a gente compareceu com as ideias que tínhamos formuladas. A que eu tinha era essa, o condomínio. E lá fui eu. Daí tinha o zelador e o síndico. O síndico era baseado num síndico que eu conheci, num prédio onde eu morei. Era inspirado Um em uma sujeito que pessoa? andava com óculos escuros o tempo inteiro, dentro e fora de casa, dentro e fora do edifício. E ele tinha esse ar de inspetor de polícia, assim. Isso foi em 70 e poucos, então aquilo tinha a ver com o inspetor de polícia mesmo, né? Tinha a ver com o clima que se vivia. E o zelador era um folgazão, assim, né? Uma criatura brincalhona, folgazão, meio vagabundo, meio, sabe, um macunaíma, assim. Sim. Você já consegue hoje olhar para trás e pensar como que é o seu método de criação de um personagem ou ainda você ainda não mapeou como é que você cria? Eu não crio personagens, eu tenho problemas com personagens. Eu cheguei a essa conclusão depois de 50 e tantos anos de profissão. Eu desenho, eu gosto de fazer histórias ainda e crio situações, crio propostas narrativas, assim, mas fazer personagem é uma dificuldade para mim. Eu tenho grande admiração por quem faz personagens, porque significa que foi capaz de fazer um mergulho, criar uma pessoa imaginária a ponto dela ter consistência. Isso só é possível quando você é capaz de fazer um mergulho desses em si mesmo, né? Sim. E isso que me falou foi um amigo italiano, Berardi. Sim. Giancarlo Berardi. Eu gosto muito dele, e ele uma vez me falou isso, que fazer personagens é difícil porque é um mergulho numa pessoa imaginária que significa um mergulho em si mesmo. Então, e eu fiquei bem impressionada com isso, porque de fato eu tenho dificuldades de fazer mergulhos em mim mesma. Assim, sabe? Mas toda criação não é um mergulho em si, de certa maneira, mesmo quando não tem um personagem? Eu não sei como te responder. Eu acho que sim, acho que não. Às vezes a criação envolve um jogo fortuito, sabe? É uma coisa meio aleatória, de você jogando elementos assim e observando como. Isso é um mergulho? Eu não sei. Sim. Isso é um. É porque às vezes você está falando mais do outro, né, do que de si. E o personagem talvez te obrigue, você vai ter que pensar na psique, vai ter que pensar várias coisas que te obriguem mais a se confrontar. Quando eu penso em mergulhos nesses termos, eu penso em você mergulhar num poço estreito e que você não sabe onde vai dar aquilo. Agora, esse mergulho recreacional que envolve criar histórias como as que eu crio, tem mais a ver com uma piscina, tem mais a ver com uma coisa assim. Você falou que você demorou a pensar o desenho como profissão, né? Mas nesses anos, final dos anos 70, né? Nos anos 70, de uma maneira geral, você começa a ter uma produção muito empreendedora, né? Eu até anotei aqui a revista Sibila, né? O fanzine Balão, colaborar com várias outras publicações de peso. Quando que foi que virou a chave e você falou, virou profissão, agora eu vou viver disso mesmo? Eu já estava na faculdade e com a ideia de ser música, fazer música e para teatro e cinema. Minha ideia profissional na vida, assim, o lugar que eu iria ocupar era por aí, assim. Fazer música, lidar com teatro, com cinema, que eram coisas que eu gostava. E um professor, o Vili Correia, ele me convenceu a desenhar. Ele falou assim, você fica desenhando o tempo inteiro. Eu, de fato, ficava desenhando o tempo inteiro. Desenhava eles, os professores, assim.
E ele falou, essa é a sua expressão principal, né? Não a música. Ele não falou assim, larga a música. Ele falou assim, pensa nessa área de desenho como uma coisa mais séria. Aí eu perguntei, eu vou ser uma música ruim, um músico, né, na época, ruim? Ele falou, não necessariamente, você vai ser feliz. E eu entendi o que ele queria dizer e eu acho que foi um dos grandes conselhos que eu tive na vida, foi esse do Willy. Hoje, como é que é a tua relação com a música? É esquisito. Há uns anos atrás eu parei de escutar música. Mentira. Como assim? Eu escuto, eu entendo a música, mas eu não ouço mais com os neuroreceptores Ativados. ativados. Eu escuto com o intelecto, assim, eu entendo para onde vai a música, eu gosto de partes de quando é canção, assim, né, de letras, assim, eu curto. Mas entender, ouvir aquilo e sentir, receber como uma impressão para os afetos, não acontece mais. Não sei por quê. O que você mais gosta de ouvir? Nada, ué. Nada? Acabou de dizer. Mas nada, sério? Mas, lembrando então de quando você era afetada e sentia, você eu gostava mais de de música ouvir? popular, música erudita, o que era? Erudito. Erudita? Eu tenho um piano em casa, inclusive, mas eu não toco mais. Sim. Eu de vez em quando visito o piano E brinca ali, mas e não tento toca. fazer uma coisa que minha mãe chamava de cachorro vai, cachorro vem. É um exercício. Exercitar os dedos. Cachorro vai, cachorro vem, eu faço um pouco. Tento ler algumas coisas que eu tocava quando eu tinha 10, 12 anos. Minha avó me dava aulas de piano, né? A pergunta que eu ia te fazer, quem te ensinou? Sua avó? Minha avó, mãe da minha mãe. Como ela se chamava? Maria de Freitas. Você tem Freitas no sobrenome? Não, Ah, não herdou. não salvou. E nem o gordinho da minha mãe também. Não, ficou só o É Gor ou é Godinho só? gordinho. Com R? Olha, É gordo. de gordinho mesmo. E o meu avô era gordo. Além Coitado. de gordo, ele era grande e gordo, o pai da minha mãe. E tinha um sobrenome gordinho. Gordinho. Deve ter sofrido bullying quando ninguém chamava bullying de bullying, né? Não sei. Você era próximo dos seus avós? A sua avó provavelmente, se ela te A ensinou minha piano. avó, sim, que minha avó se separou do meu avô paternos, né? Quando a minha mãe era adolescente ainda. Então, eu conheci mais minha avó. O meu avô vinha de vez em quando fazer uma visita, fumava charutos, a gente achava muito lindo isso. Por que você fez esse barulho com a boca? Estava tentando lembrar charuto. Ah, tá, a palavra. E ele era mestre de obras, ele trabalhava com construção. Ele, inclusive, foi a pessoa que fez o desenho da casa onde a gente morou a vida toda lá. Quando minha mãe e meu pai se mudaram ali para o Alto de Pinheiros, ele fez o desenho da casa. E construiu a casa. Mas a gente via ele muito pouco. Ele vinha assim, muito de vez em quando. Minha avó, mãe da minha mãe, não. Ela estava lá todo domingo, levava a gente na missa, dava aula de piano. Ela era muito presente. Assim. Sim. E seus outros avós? Você tinha relação? Dos pais? Do pai. Pois era, meu avô, pai do meu pai, era mais distante, um advogado do século XIX, assim, sabe? E a mulher dele, a minha avó paterna, era uma mulher bem autoritária, assim, no sentido de organizar uma família em torno de si, né? Sim. E era uma família, assim, grande, ela teve 10 filhos. Nossa. Cada filho casou-se, teve mais filhos, então havia os almoços e reuniões no fim de semana, organizados por ela, a dona Nancy, que eram memoráveis, assim, a gente adorava esses momentos, porque era um momento de encontrar primos, muita gente da mesma idade, correria, uma casa enorme que eles moravam ali na Doca Lobo.
E era isso, assim, eram coisas institucionais, né? A família do meu pai, os avós paternos, criaram esse espaço que era muito frequentado, mas era uma coisa assim de tradição. E a minha avó não, a minha avó vinha, ela era a catecista, ela era a civilizadora, assim, a minha Sim. avó materna, né? E essa carga católica aí que a sua avó te trouxe, é, isso seguiu com você para a vida adulta ou Não, vida não? adulta não, acabou ali pelos 12, 13 anos, né, que a gente começa a virar adolescente, ficar besta na vida. Aí eu questionei, aquele negócio de Deus e tal, não fazia muito sentido. Aí eu parei de, acho que 13, 14 anos, assim. Eu parei de entender que existia uma coisa assim chamada Deus e que isso valia. Você acredita em Deus? Não, Não? não, Não? Nada? não. Mas nem no Nem transcendente? em Santos. Nem no transcendente, assim? No sentido de que tem uma coisa transcendental ou... Não, não, Não? não. Laerte, Eu gosto da ideia de Deus como uma ideia simbolicamente forte, importante, afetiva, muito importante para todo mundo, inclusive para mim. Mas isso não significa acreditar em Deus e atribuir qualquer propósito moral, ético, coisa que valha assim. para você é uma criação cultural, Deus. Acho que sim. O humor perpassa muito o teu trabalho, né? O humor é uma coisa, é um veio central do teu trabalho. Você usou o humor quando se desenhou sobre a ditadura, usa o humor quando você desenha sobre o Brasil de hoje, né? Isso na cultura brasileira é um traço também de expressão artística muito variado em várias expressões, né? Como é que você vê a relação do brasileiro ao criar, ao se expressar com humor? Tem quase que um remedinho para a gente conseguir ir tocando a vida? Não sei te dizer, eu acho que as explicações são muitas, para vários lados. Eu estou lendo um livro como é que ele chama? Ricardo Araújo, sabe o que é o... Entrevistamos aqui Ah, Ricardo foi? Araújo Pereira, maravilhoso. Então, eu gosto muito dele, e esse livro dele justamente é sobre humor. Qual é? São O da teoria do humor? É a coisa que não edifica nem Sim. destrói. É, E são vários ensaios, todos eles sobre humor, né? é ótimo. E muito bem construídos. Assim, eu não sabia que ele era uma pessoa tão erudita, sabe? Que ele é, né? E o que ele levanta ali é um universo que é muito abrangente, muito múltiplo também. O humor não é uma coisa só, embora possa ser entendido como uma coisa só. Ele se instala nas sociedades de maneiras muito variadas e conjunturais sempre, né? Então, o que é o humor para o brasileiro de hoje, certamente é diferente do que era o humor para o brasileiro do Império. Embora a gente seja tentado a achar que é tudo a mesma coisa, é o mesmo brasileiro. Não, não era. São pessoas diferentes. Então, o que está havendo no humor hoje? Eu não sei o que está vendo. E a gente precisa saber o que está havendo no humor hoje, porque, para mim, pelo menos, é o mar onde eu navego, né? São suas principais águas, né? Hã? São suas principais águas, né? O humor é onde é o teu oceano mesmo. E eu tenho ficado meio perdida, assim, sabe? Tem horas que eu não sei o que eu estou fazendo. E eu começo a experimentar coisas, situações e direções também, num momento que é diferente de tudo que eu já vivi, porque no passado eu recebia respostas muito esporadicamente, ou então eram gente que escrevia cartas e mandava para a redação da Chiclete Cubana, da Piratas do GT, das revistas, né? E a gente lia aquelas cartas, e, assim, de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, né? Hoje não, hoje você publicou, dali a 5 segundos alguém diz alguma coisa sobre aquilo.
Gostei, não gostei, entendi, não entendi, isso aqui quer dizer aquilo. Aí eu fico assim, meio, dá até um certo susto, né? Paralisa um pouco? Por um lado paralisa, por outro lado impulsiona, é isso. Paralisa no sentido de que a gente se sente vigiada, né? E impulsiona no sentido que a gente se sente objeto de interesse. Então, são essas duas coisas. Essa obrigação de ter sempre que ser engraçada deve ser chato, né? Eu meio que me livrei disso. Porque uma das coisas que o humor não proporcionador de risadas o tempo todo. Né? Ele não é apenas isso. Uma das possibilidades do humor é provocar risadas. Mas existem muitas formas de humor que não provocam risadas, nem mesmo um esgarzinho, né? São formas de humor que você ri lá dentro, ou que você reage lá dentro. E daí? Eu não sei, de um tempo, de uns anos para cá, uns 20 anos para cá, eu parei de usar personagens e parei de escrever piadas. Não parei totalmente, porque eu não quero abrir mão de nada. Eu consigo escrever textos de humor, eu consigo criar situações que são engraçadas, pelo menos para mim são. Né? Mas eu não trabalho mais com aquilo como um registro obrigatório. Não é mais uma conduta obrigatória que eu assumia que tinha que fazer. Tinha que ter personagem, os personagens têm características, tem lá um elenco de características dele que precisam ser reforçadas sempre, e essas historinhas precisam, ou historionas, precisam redundar em situações de punch, né? De piada, riso, provocadora de riso. E eu parei com isso, com esse vício. O Ricardo Araújo Pereira, quando a gente entrevistou ele, foi num outro programa do canal, que são entrevistas sobre pessoas que estão entre Brasil e Europa, por uma razão, Lisboa Connection. Eu perguntei para ele, citando o Bolsonaro, mas também citando o Chega, que é o partido de extrema-direita lá em Portugal, que tem personagens fascinantemente ridículos. Um deputado, por exemplo, que foi filmado roubando mala no aeroporto. E eu falei assim, fica difícil, né? Fica difícil fazer humor quando a realidade é desse tipo. Como encontrar maneiras de debochar de uma figura como essa? O próprio Bolsonaro. Para você foi difícil fazer humor no governo Bolsonaro? Eu já vi um texto do Ricardo sobre esse aspecto, assim, em que ele ameaçava, ameaçava as pessoas, né? Dizendo que estavam roubando o mercado de trabalho, que estavam invadindo. Quer dizer, ele fez uma coisa que é super interessante. Assim. Mas não para mim não é um problema. Para começar, que eu não estou buscando risadas e tudo mais. Às vezes você retratar a coisa como ela está já é suficiente. Mas às vezes não. Quando eu faço charge política, por exemplo, é diferente de fazer tiras e criar situações fictícias e poéticas e tal, como eu faço nas tiras. Quando eu estou fazendo uma charge, não, eu estou fazendo um comentário sobre a realidade objetiva, política daquele momento, né? Então, estou me referindo a pessoas que existem. Então, nesse sentido, eu estou criando um mundo imaginário porque eu estou fazendo representações simbólicas daquelas pessoas. Então, o Bolsonaro que eu boto numa charge não é o Bolsonaro. É uma representação da violência, da estupidez, da truculência e tal e tudo. O Bolsonaro, por acaso, é isso tudo, mas quando eu uso ele dentro de uma charge, eu estou girando em outra velocidade. Em outra frequência, né? A gente vai veicular essa entrevista com o Bolsonaro provavelmente já condenado. Mas eu queria fazer uma pergunta para a gente veicular antes da nossa entrevista, que é o que o julgamento do Bolsonaro te diz como brasileiro? Assim? O que você está sentindo nesse momento? Bom, eu acho que a primeira coisa é óbvia e tem sido
exposta, repetida e colocada 1000 vezes aí, e eu concordo com ela. É um evento histórico. Não tanto por causa do Bolsonaro, mas por causa dos milicos. Os milicos que repetidamente na história do Brasil tentaram como é que chama, perpetraram golpes, eles nunca tinham sido questionados, nunca tinham sido julgados, nunca tinham sido sequer criticados. E eles estão sendo agora julgados, estão sentados no banco do réu e estão tendo que ouvir isso, estão tendo que se submeter a isso. Então houve a construção de uma circunstância política com poder suficiente para produzir isso. Não tinha poder suficiente para brecar uma tentativa de golpe como foi no 8 de janeiro, mas teve o poder suficiente para conduzir essa gente toda ao banco dos réus. Isso é importantíssimo, acho que é um sinal é um sinal muito importante para o Brasil de hoje. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma circunstância em que esse sujeito tem e mantém uma preferência de eleitores muito grande. E eu não sei, eu acho que isso é um índice da crise que a gente está vivendo. O que fazer com isso? Não é evidente, não fica evidente o aspecto negativo dessa pessoa. Pelo contrário, as pessoas sabem o que ele fez, sabem o que ele faz, sabem como ele pensa, sabem como ele age e acham que é isso aí, sabe? Concordam. Como é que você pode lidar com uma situação dessa? E eu não sei, eu fico perplexa, fico sem entender direito, tento entender de outras formas, tento me aproximar desse panorama e com muita dificuldade. Então, para mim, a ideia de prisão não é a ideia principal. A ideia principal é a derrota de um pensamento golpista, militar, que vem vindo pela história do Brasil afora e precisava desse julgamento, precisava de ser colocado nessa posição. Agora, prisão, sabe? Eu nem acredito muito em prisão, a não ser para psicopata, pessoa que não pode andar por aí de jeito nenhum, né? De um modo geral, sei lá, prisão para corruptos, por exemplo, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que faz sentido obrigar a pessoa a ressarcir o prejuízo, né? Enfim. Mas aí como punir um golpista, então, se não com a prisão? Eu não sei. Eu ia dizer empalamento. Não, tem que ter algum tipo de, né, assim, talvez financeiro, não sei, mas aí também se a pessoa não tem dinheiro, né? Mas eu nunca tinha pensado sobre isso que você está falando. Eu acho que a principal coisa é a derrota política, é o ostracismo. Assim. Agora, tem coisas que a pessoa de alguma forma precisa pagar, né? O que aconteceu com o R. Chibata, por exemplo? Nada. Ele não perdeu nada, não pagou nada, ele está encostado lá. Que nem juízes que são aposentados compulsoriamente, não acontece nada. A gente vai lá para a casa de campo dele viver. Viver docemente o ostracismo, então, né? Tem um belo salário. Tem aperfeiçoamentos que podem ser feitos nesses regimes todos de punição e tudo, que não sejam trancafiar a pessoa e botar um carcereiro para ficar ali vigiando. Você foi do Partidão e rompeu com eles. Por quê? Porque é meio que nem religião, sabe? Eu acho. Eu parei de acreditar assim, em Deus. Eu tinha uma relação com o Partidão que eu acho que beirava um pouco a coisa da religião. Eu tinha uma fé, né? Era comum as pessoas falarem que é preciso ter fé no comunismo, fé na União Soviética, fé nos... um papo completamente desatualizado, né? Mas aquilo fazia um sentido para mim, durante uma época fez um sentido para mim.
Então eu acho que o meu afastamento foi parecido com o afastamento da religião. Foi numa época, meio dos anos 80, que pintou uma crise muito grande, quer dizer, uma crise multipolar, assim, para mim. Eu saí do emprego que eu tinha, que era na Gazeta Mercantil, saí do casamento que eu estava também, saí do Partidão e saí da Alboré, que era uma agência que a gente tinha fundado para atender a imprensa sindical. Eu saí disso tudo e fui desenhar história em quadrinho na revista do Angeli. Sabe, foi uma crise assim, e essa foi a minha solução na época, né? Sim. No, nas redes sociais, você comentou um pouco já sobre como que elas impactam a tua criação, mas tem uma coisa interessante, especialmente acho que no Twitter, né, que você foi abraçada, lá, de certa maneira, e tem uma memificação, né, da arte ali, com trabalhos seus, de várias outras pessoas, e vários dos seus desenhos viram memes. E que as pessoas compartilham, compartilham, compartilham e vão fazendo outros usos, né? Às vezes pegam desenhos antigos e postam em outros contextos. E é uma cauda longa do trabalho artístico que não tinha antigamente, né? Como que isso afeta a tua criação, assim? Isso afeta a tua criação? Como eu te disse, me afeta de duas maneiras. Uma, eu me sinto estimulada, outra, eu me sinto meio vigiada. Então, eu fico, eu fico um pouco insegura, assim, mas vou trabalhando. Eu acho que nem se compara com o que vai acontecer por aí com o negócio da inteligência artificial, que é uma espécie de leitor que não existe, robótico, né? É um leitor que não é uma pessoa. E que até agora tem se comportado sob demanda. Mas e quando ele começar a demandar? É. Quando ele começar a botar asinha de fora, né? Pois é. Eu acho que vai ter esse momento. Você viu a história do Cláudio, né? Da inteligência artificial que chantageou o... Você viu essa história? Cláudio. É uma inteligência artificial que... E aí fizeram um teste com ela, colocaram nos e-mails a que essa inteligência artificial tinha acesso uma informação falsa, como se o criador da inteligência artificial tivesse um caso fora do casamento. Jogaram esse e-mail no bolo. E aí passaram um tempo, né? Era um experimento, e aí viraram para a inteligência artificial e falaram assim, olha, você vai ser desativado. Hoje é seu último dia, você vai ser desativado hoje. E o Cláudio chantageou o seu criador e falou, ah, é? Não sabia disso. E esse e-mail aqui que eu achei? Isso é assustador, né? Eu acho. Que nos diz bastante também sobre a própria experiência humana na Terra. Né? O que nós somos? Nós somos tão humanos assim? Porque o Cláudio só fez isso porque em algum momento ensinaram a ele o artifício da chantagem, né? Sim, pois é. E ele entendeu que ele precisava subsistir, né? Ele não podia ser desativado. Que nem o Kubrick botou isso em quanto tempo? Quando o filme é de 2001, é de 68, 60. Tem 60 anos quase, né? Pois é, e é isso, o Hall, né? Ele se recusa a ser desativado. Ele mata, inclusive. Eu entrevistei recentemente o Eduardo Gianetti aqui no Papo Amado, e ele lançou um livro chamado Imortalidades, em que é uma grande reflexão sobre o que acontecerá com o ser humano se e quando, ele diz que é uma questão de quando, depois de estudar cientificamente, a imortalidade começar a ser alcançada. Você já refletiu sobre essa questão da perenidade depois da sua morte, a imortalidade no sentido da sua obra? Não. Nunca? Já uma vez.
Não, eu não lembro. Eu tenho pensado muito em morte. Por quê? Porque eu estou chegando perto de um espaço na vida onde a morte se torna uma coisa cada vez mais palpável. Minha mãe tem 99 anos. E a gente não fica assim, queremos que ela dure até 120. Não, não queremos. Nós queremos que ela tenha uma vida legal, confortável, que ela se sinta bem, que se sinta querida, cuidada, blá blá blá. Mas e aí? E esse pessoal que não morre? E quanto tempo eu vou durar? E para que eu vou durar tanto tempo? Assim, eu tenho me perguntado coisas assim, sobre, meio práticas e pessoais em relação à morte. Por quê? Porque eu estou numa fase que é assim, pessoas parelhas comigo morrem. Né? Paulo Caruso morreu, Glauco morreu, assassinado, né? Mas as pessoas parelhas que fizeram parte da minha história, então, Veríssimo, A Gal, a Jaguar. Nana. A Gal não conhecia, mas enfim. Mas é da sua geração, no sentido, ela era um pouco mais velha que você, faria 80 agora, mas assim, a sua geração tá chegando perto da morte, é um fato. Pois é. E aí é meio inevitável pensar, e eu fico pensando assim, o que eu quero? Né? O que você quer? Não sei, eu acho que o ideal, enquanto morte, Não. Enquanto morte é o que é a música do Gil, né? É, que ele fala, não tem medo da morte ou de morrer. Não tenho medo da morte nem medo de morrer. Acho que o que todos nós queremos é você morrer sem conversou com ele sofrimento, também, né? né? Oi? Você conversou com ele também, né? Também, também. E coincidentemente conversamos bastante sobre morte. Eu não falei sobre Preta, a Preta ainda não tinha morrido, mas eu não falei sobre Preta porque ele já tinha falado sobre isso em Mas outras teve o entrevistas. outro, né? O outro filho dele que morreu no acidente. Teve um outro filho mas eu entrei no assunto morte por causa da Gal, na verdade, porque esse ano, no início do ano, acharam uma gravação, né, divulgaram uma gravação de uma canção dele chamada A Morte, gravada pela Gal nos anos 70, era uma gravação que tinha se perdido. E eu abri a entrevista perguntando por isso. E ele filosofou sobre morte na obra dele, foi uma conversa bem interessante. Mas voltando ao nosso ponto, não do que você espera da morte, acho que isso é uma resposta que a gente sabe, é morrer sem dor, todos nós. O que eu te pergunto é o seguinte, o que você espera desse questionamento que você vem se fazendo, assim, onde você quer que a Laerte, enquanto artista, a obra da Laerte esteja depois que você não estiver mais aqui? Eu não sei se vai para muito lugar além do que eu já estou vendo aí, sabe? Porque você acha que eu vou virar uma Van Gogh, assim, que tem o talento reconhecido e viver, as obras passam a valer milhões? Não, Mas você tem um certamente talento não. reconhecido em vida, você é muito Sim, eu reconhecido. sou reconhecido em vida e eu acho que é isso aí que vai acontecer, assim, não muito mais do que isso. Pelo contrário, obras e trajetórias no campo do humor tendem a ser consumidas pelo tempo, por causa do vínculo que o humor tem com as circunstâncias, com os costumes, com as coisas que passam, o humor também passa. Quem foi o amigo da onça? Sabe, eu fiz essa pergunta em contextos populares, ninguém lembrava. Ninguém lembrava. E ele foi, assim, o mais conhecido personagem da imprensa brasileira. Mesmo em TV, né? Hoje, quais são os personagens icônicos que se você sair na rua as pessoas vão lembrar, vão saber, né? E estamos falando de uma massificação maior, muito maior do que do Amigo da Onça, né? Pois é. Então, eu não sei direito qual a perspectiva, assim. Eu nem sei bem se isso me preocupa muito, assim. Eu tenho medo e me sinto insegura de coisas em vida ainda. O quê? Ficar sem meios de subsistir, ficar sem trabalho, perder, não sei, perder o que eu tenho, que não é muito, mas perder isso e não conseguir
me virar, sabe? Quando às vezes me perguntam assim, que conselho você daria para alguém que está começando hoje na profissão? Eu não faço a menor ideia do que eu daria de conselho, porque o mundo que essas pessoas estão enfrentando e lidando, né, é completamente diferente. Ninguém faz um portfólio real com trabalhos em papel pintados e tal e tudo, e sai aí em pessoa indo incomodar os diretores de arte nas redações. Ninguém faz isso mais. As pessoas abrem um blog, um Instagram, uma coisa. E manda o link, né? E mandam o link. E muitas vezes esse link já é uma mídia, já começa ali a pessoa a publicar, né? Dahmer, por exemplo, André Dahmer, quando ele começou a publicar em jornais, ele já era uma pessoa super conhecida, né? Os personagens dele lá os Malvados, Sim. já existia, já era um sucesso editorial, né? Eu acho que as dinâmicas estão mudando tanto que dar conselho é muito difícil, né? Porque daqui a 10 anos pode ser tudo diferente, né? Eu tenho que ter conselhos, isso sim. Eu não sei mais como proceder. Meu site faleceu pela segunda vez por falta de oxigênio. Eu não sabia como alimentar, como manter aquele troço. Assim. Eu abri um site lá nos anos 80, ou sei lá, 90. E aí ele morreu com o tempo, né? Ficou abandonado. Daí eu abri um outro, uns anos atrás, que também faleceu, porque não sabia o que fazer com ele. Eu acho que tem uma O formato do site não é uma coisa. Para o meu entendimento funciona, mas o meu entendimento não funciona mais, sabe? Eu acho que tem a tecnologia impõe a gente uma necessidade, um senso de urgência, como se a gente tivesse que ficar se atualizando, mas que também não necessariamente esse senso está certo, né? Assim, você é brilhante numa tira que sai em jornal impresso e por que você precisa ser brilhante no TikTok, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Assim, Sim. mas tem o capitalismo A que... internet impõe, mas ao mesmo tempo a internet abre portas, abre o TikTok. O que você vai fazer com o TikTok? Ah, não quero fazer nada. Então não precisa. Né? Ok, tudo bem. Eu não uso Instagram, eu não consigo me entender com o Instagram. Que dirá TikTok, então? Que dirá TikTok? Quer dizer, tem uma porta muito grande para performances pessoais, por exemplo, pessoas que aparecem fazendo vídeo, falando, criando momentos interessantes, tal. Eu não sei, eu não faria isso, não consigo ser interessante. E agora, tem muitas outras coisas que podem ser feitas e eu não menciono aqui porque eu não sei. Porque eu tenho um entendimento meio século XX mesmo, como é que as coisas funcionam. Eu penso em imprensa, penso em papel impresso, penso em distribuição, em banca de jornal, ainda penso isso. E isso não é mais uma coisa que está em vigor. Né? O que mais te instiga hoje, Laerte? Instiga? Boa pergunta. Boa pergunta, não sei dizer. Instiga. O que é instigar? Me interessa, assim, no sentido de... Desperta a tua atenção de... Eu não sei, eu fico tentando entender as coisas. Eu acho que tem algo que eu gostaria que acontecesse é isso, um momento de entender. Eu me sinto muito perdida em relação a quase tudo. Coisas que antigamente eu lidava com segurança, com rompantes. Eu erguia o dedinho fazendo discurso. Eu não sei mais, me sinto inseguro em quase em relação a tudo. Daí porque fazer uma charge política é um problema para mim, porque eu tenho que enfrentar essa insegurança e essa falta de certeza. A não ser coisas mais ou menos óbvias e evidentes, assim como a truculência, a estupidez e tal. Outras coisas, o que fazer, sabe? O Haddad está certo?
O que fazer com o Banco Central? Por que essas coisas que não me incomodavam picas e agora me incomodam? Assim, porque eu não sei, no tempo da ditadura a gente não precisava entender. O Banco Central era tudo igual. Assim. Banco Central, junta militar, governo, ministro da Justiça, da Educação, era tudo assim um pacote, o pacote da ditadura, né? E agora a gente tem que lidar com esses negócios diferentes. E agora o que fazer? E também passou a época do governo todo a favor, né? É Lula, pá, elegemos, agora é fogo, agora vamos mandar bala, vamos consertar esse país. Nós estamos num governo hoje que é uma composição, é um hibridismo estranho que foi necessário para enfrentar o bolsonarismo. Mas criou um governo onde a coesão, a unidade, o propósito unificado, assim, que seria desejável, é a coisa mais difícil de acontecer. Então, sabe, cada charge para mim é um desafio. Eu acho que tem uma questão política, mas tem uma questão pessoal também que tem a ver com essa fase da vida que você está, né? Você estava falando agora, eu pensei no retrato do artista quando jovem, o retrato do artista quando velho, né? E que é uma fase da vida que a gente tem muita dificuldade de lidar com o que ela significa, que é essa proximidade do inevitável, né? Retrato de um artista, eu estava confundindo com Cartas a um Jovem Poeta. Que foi o livro que o Ville citou para mim, quando ele me deu o conselho de ir atrás do que eu realmente queria fazer, né? Umbilicalmente queria fazer. E o Cartas a um Jovem Poeta. O retrato do artista não é outra coisa. Mas eu não sei, quando velho, Cartas a um Velho Poeta, também tem uma... Eu não sei direito como lidar com a velhice, sabe? Eu reluto em entregar o jogo e falar, chega. Mas ao mesmo Mas tem tempo... que entregar o jogo? Hã? Tem que entregar o jogo? Por que precisa entregar o jogo? Cansaço, medo, insegurança. Aí eles falam, tá, não quero mais. Minha mãe diz uma coisa que chega uma hora que você fica de saco cheio da vida. E eu reluto, eu estou com 39 anos, eu reluto com essa ideia. Mas aí pegando o Gil, que você citou agora há pouco em entrevista, nessa entrevista ele falou da coisa da aceitação das fases, né? E aceitar a velhice e tem belezas na velhice também. Você não consegue reconhecer? Tem, mas é com fralda, sabe? É uma coisa... É uma coisa desconfortável. Você sai por aí e precisa ficar pensando, minha gente, eu preciso trocar? Quantas das pessoas aqui estão usando fralda também, sabe? Daí você fica avaliando, né, em que ambiente você está. E é isso, tem os desconfortos que exigem que você se adapte, que você entenda, mas não é uma coisa fácil de acontecer, não é automático. A pessoa vai dizer para você, bom, daqui para frente você tem incontinência, tudo bem? Mas você vai estar viva, vai estar não sei o quê, tá bom. Só que não é tão bom assim, as coisas são... Você tem que fazer adaptações assim que são difíceis. Aí você passa a não ter mais prazer de sair, do prazer que você tinha, a liberdade que você tinha, a independência, a autonomia toda que você tinha. Você passa a ter coisinhas, quesitos. Sua mochila fica mais carregada. Sim, sim. Laerte, você hoje tem ainda rotina diária de criação, assim? Você tem uma disciplina ali criativa que o fato de você ter que entregar um trabalho te obriga? Ou você hoje faz tudo tão rápido que não precisa mais ter essa disciplina? Não sei, tem fases em que as coisas estão bem regradas, assim, eu faço uma tira ou duas para manter um adiantamento em relação ao que sai publicado na Folha. Eu faço a charge num dia da semana, me ocupa um dia da semana,
E eu, teoricamente, tenho tempo para outros projetos, mas eu não tenho muita energia para outros projetos. Eu estou fazendo um trabalho com o meu filho, o Rafael, que é chama Vida Fóssil. E a gente, para mim foi difícil produzir isso, assim, Por quê? porque eu não tinha mais essa tarefa para ser realizada, para compor histórias, desenhar páginas e tal e tudo. O resultado foi que o Rafael teve que se encarregar de quase tudo, assim. Ele usa um equipamento que é digital, que facilita bastante as coisas. Mas mesmo assim, mesmo assim. O que você mais se orgulha de ter desenhado? Puxa, difícil essa pergunta. Pode não ser um desenho, talvez, ou uma época, uma, Eu uma criação, né? não sei dizer. Eu ainda gosto de algumas histórias que eu fiz na época da Circo, né, da editora Circo. Mas eu não sei, se eu olhar elas hoje, eu vou encrencar com. Mas isso aqui não ficou bom. Você é muito esse perfeccionismo, essa exigência, Não é bem perfeccionista, é a ideia de que eu podia ter feito de outro jeito. E que foi Agora já foi, agora acabou. Da nova geração de desenhistas, chargistas, caricaturistas, quem você hoje fala assim, putz, que pessoa admirável, que trabalho admirável? Pode ser brasileiro ou não? Nomes recentes mesmo. Stella May. Eu acho eu gosto muito de ver o trabalho dela. Você tem... Mas eu tenho memória ruim, então eu certamente estou esquecendo a pessoa. Não, e esse tipo de pergunta é horrível, né? Porque você vai daqui a meia hora, você vai acabar a entrevista e fala chega assim, em casa e putz, eu fala, podia ter puta, citado não fulano, falei. Beltrano, Não Cicrano, Aí não você falei, liga e corta, fala, eu corta. devia ter falado de você, não falei. Aí você vai mandar mensagem assim, Guilherme, corta isso, porque eu esqueci um monte de gente. Você já foi muito perguntada sobre questão de gênero. Eu não tenho ideia de pergunta que você não respondeu. Gênero? É, Que é gênero? exato. Você tem reflexões novas sobre essa temática recentes que você ainda não expôs, você não falou sobre isso? Eu acho que não. Eu tenho alguns questionamentos sobre táticas do movimento. Por exemplo, a questão das letras que definem o movimento. Eu acho um exagero tanta letra. Por quê? Porque as pessoas se sentem intimidadas, tem que falar todas, LGBTQIA, PN+. Hoje, né? Hoje são essas letras. Ainda podem, talvez... Parece que é um léxico que só diz respeito a quem está lá dentro. Então não é uma coisa que amplia, não é uma coisa que fala com a sociedade, não fala mal com a sociedade, eu acho. E é todo mundo exigindo cumprimento das regras, eu acho isso estranho, assim, sabe? Mas, em princípio, a questão do gênero, a questão da sexualidade, todas essas questões, eu ainda encaro do mesmo jeito com que eu encarava. Não tem muitas novidades por aí, assim. Deixa eu pedir tua opinião numa coisa que, como uma dúvida jornalística que me atormentou certa vez. O Elliot Page, o ator americano, lançou uma autobiografia. E eu fui dar, na minha coluna, eu fui dar uma nota falando sobre o lançamento no Brasil do livro. E eu na nota escrevi que ia sair pela editora tal, a autobiografia do Elliot Page e tal. No livro, o Elliot Page não fala, ou fala, agora eu não lembro até porque eu não li o livro, mas eu tinha que explicar na nota, eu tinha que fazer referência na nota à transição de gênero. E eu escrevi Ellen Page na nota. E uma repórter da minha coluna
virou e falou, Gui, não se faz isso, porque é uma violência para a pessoa que fez a transição de gênero a menção ao nome anterior. Chamado nome morto. Nome morto. Por isso que eu mantive Laerte. E eu entrei numa conversa, num debate, né, interessantíssimo com essa repórter e ampliei para a equipe inteira, sobre como que fica isso. Porque biograficamente, do ponto de vista da história, Ellen Page concorreu a um Oscar. Fez um filme muito bom, um filme que entrou para a história, de certa maneira. Eu não vou fazer referência a Ellen Page enquanto debate histórico, jornalisticamente. E aí eu fui ao New York Times, eu fui no site do New York Times, digitei lá. E no site do New York Times, a última referência, o site do New York Times tem referência da Ellen Page, mas é antiquíssima. E não tem não tem realmente, assim, você não consegue se informar no site do maior jornal do mundo. Então é como se existissem duas pessoas? A questão não é nem de existir duas pessoas, o meu ponto do ponto de vista da história, do jornalismo, tudo, não citar, não poder citar nunca, eu entendo também como limitador até da liberdade de expressão, ou não. Não, faz sentido isso que você está falando. Estou tentando lembrar de um caso. Se a Rogéria, por exemplo, mas a Rogéria lidava com esse aspecto da questão de uma forma, com uma liberalidade que hoje é impensável. A Rogéria, quando morreu, ela foi mencionada no artigo de um babaca na Folha, com um nome masculino, e dizendo que não, ele era muito liberal, ele era não sei o quê, uma pessoa que não se ofendia com nada, e ofendendo. Provavelmente algum polemista, né? Alguém que queria aparecer. Queria fazer essa questão disso. Bom, Rogério, aí, não sei, eu mantive meu nome. Pensei em me chamar Sônia. Não gostei. Por que Sônia? Porque eu gosto do nome. Mas eu não gostei de mudar de nome e abrir mão de uma história que eu tinha como Laerte. Eu gostava do nome Laerte. Depois eu descobri que é um nome feminino também. É usado erradamente, mas é usado. Tem algumas centenas de Laertes que são mulheres cis. Não tem problema nenhum com isso. Mas, enfim, eu entendo o sofrimento da pessoa, mas eu concordo com você que tem registros históricos que não dá para você apagar ou para consertar tudo, né? Uma pessoa que eu conheci, trans, um menino trans, atleta e tal e tudo, e ele fazia questão de dizer que ele nunca foi um homem. Quer dizer, que ele nunca foi uma mulher. Ele sempre foi um homem. Então, a ideia dele era consertar toda a história pregressa dele. Não sei, é difícil pensar nisso. Quem é a Laerte avó? Hã? Como é que é ser avó? Avó? Eu sou uma avó meio porca. Por quê? Eu não sou muito presente, não fui um pai muito presente, por exemplo. Acho que eu fui meio relapso como pai. E como avó eu também não mudo muito. A vantagem é que a avó o que se exige de avó é relativamente menos do que de pai e mãe, né? Então eu posso posso dar uma folgada assim. Eu procuro ajudar, basicamente ajudar meus filhos, assim, quando eles precisam, não sei o que, segurar o neto, não sei o que, mas não é muita coisa, não. Você, em 2005, perdeu um filho, com 22 anos, e estamos em 2015, 2025, 20 anos depois. Nesse meio tempo, você disse em entrevista que você achou que quando ele morreu que era o fim de tudo. E 20 anos depois está aqui, com questionamentos, mas está aqui. Como que foi essa jornada para você? Nesses 20 anos, como que você conseguiu entender que não era o fim de tudo, que dava para
sem um pedaço de si, como disse o Chico, né, talvez, aquela música lindamente triste, tristemente bonita, mas está aqui, né? Você conseguiu, você está aqui. Sabe Deus se eu estou aqui. Teve muita coisa que morreu, sim, eu acho. Teve coisas que eu não faço ideia se morreram ali ou não. Quando eu estava fazendo análise, por exemplo, eu estava me perguntando se o meu distanciamento com música, com prazeres de um modo geral, tinha uma relação com esse luto, com o momento que foi a morte do Diogo. Eu passei por algumas transformações. Por exemplo, eu mudei todo o meu modo de trabalhar com o humor, com as tiras, foi nessa época. Mas não foi exatamente por causa da morte do Diogo. Eram coisas que eu já vinha arquitetando, que eu já vinha me colocando, assim, problemas de produção de quadrinhos que eu já vinha me colocando antes. A coisa do momento me ajudou a dar um pontapé, sabe, inicial nesse novo modo de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu já vinha também cozinhando a coisa da transgeneridade. Eu vinha usando calcinha, botando umas roupas, tal, não sei o quê, e tentando me entender como uma pessoa trans. E aí eu brequei total durante uns 4 anos. Então, muda de um modo meio acidental, assim, sabe? É que nem um acidente, você não sabe direito aonde você vai parar, né? 3 casamentos, 3 filhos, um monte de momentos na vida apaixonantes, apaixonados. O que você aprendeu sobre o amor? Eu não sei. Eu não consigo pensar em amor e afetos interface. Como assim? Atualmente. Lidar com relacionamentos, seja o que for, eu não consigo mais. Para mim, eu me entendo como uma pessoa solitária, sozinha. Aposentada nessa área? Não sei dizer, eu não tenho mais vontade, não tenho mais essa perspectiva. Olha aqui, eu quero você com perspectivas. Eu vou ficar te perturbando, te mandando ideia. Eu vou te chamar para projeto. Não é nada. Você vai ver. Até você me mandar merda e falar, para de me escrever, Guilherme. Laerte, obrigada. Obrigada. Obrigado pelo seu tempo, pela gentileza, pela generosidade das respostas. Obrigada pelo convite. Valeu. E você, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Lembra de se inscrever no Amado Mundo, ativar as notificações para não perder o próximo Papo Amado. Valeu!